Bem-vindos de novo. Vamos começar o capítulo 23, que trata de aminoácidos, peptídeos e proteínas, uma importante classe de biomoléculas fundamental para a compreensão de toda a bioquímica, de todo o metabolismo. É a base para qualquer outra disciplina mais avançada. É o beabá da biologia, começa pelos aminoácidos, peptídeos, proteínas. Bom, dando continuidade ao capítulo sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas, vemos aqui como se faz a resolução de misturas racêmicas de aminoácidos. Então, os aminoácidos de origem natural são quirais, eles são enantiomericamente puros. A natureza produz apenas um isômero, não produz a mistura de isômeros. Então, se quisermos obter aminoácidos, uma das maneiras é pegar peptídeos, proteínas de origem animal, vegetal, e promover a hidrólise. A hidrólise é a quebra das ligações amida que ligam um aminoácido ao outro. Então, se imaginarmos uma proteína ou um peptídeo com uma corrente, cada elo da corrente é um aminoácido. O que se faz é hidrolisar, quebrar os elos e obter apenas cada um dos aminoácidos separados. Né? E para fazer isso, normalmente se aplica enzimas, ou também se pode utilizar alguns reagentes orgânicos, inclusive ácidos, como por exemplo o ácido clorídrico 6-normal. Então, se pegar uma proteína qualquer de origem animal ou vegetal e colocarmos em uma solução de ácido clorídrico 6-normal, ou seja, concentrado, e aquecermos durante 24 horas, praticamente todas as ligações amida, essa proteína será rompida e você terá um pool de aminoácidos. Daí a questão é separar esses aminoácidos pelos métodos já descritos anteriormente, usando resina de troca iônica, pode ser catiônica ou aniônica, usando eletroforese, e para isso é bom saber o ponto isoelétrico de cada aminoácido. Também se pode fazer cromatografia de afinidade, usando sílica ou em papel. Mas, quando se obtém essas misturas de aminoácidos via reações sintéticas, quando se tenta sintetizar os aminoácidos, os métodos químicos geralmente não possuem a especificidade da natureza, das plantas, dos organismos vivos. Nesse caso, se forma a mistura de isômeros, ou seja, durante a síntese de um aminoácido vai se formar o isômero L e o isômero D. E como se faz para me separar o aminoácido L do D que se forma via síntese química convencional? Essa mistura se chama mistura racêmica porque tem 50% de um enantiômero, de um isômero do aminoácido, e 50% da forma L, ou seja, meio a meio, metade D, metade L. Então aqui vamos ver algum método para separar os aminoácidos L dos aminoácidos R, ou D, né? L, a nomenclatura LD. RS é uma nomenclatura que usa outra convenção de símbolos. Né? Então, os aminoácidos D e L estão misturados aqui originalmente por causa do carbono quiral. O carbono alfa é quiral, e quando você sintetiza um aminoácido, ele será uma mistura. Bom, então a primeira coisa é usar anidrido acético para fazer a acilação do grupo amino. Então você forma uma ligação amida aqui com o grupo acil do anidrido acético. Isso é uma reação relativamente simples. E uma vez que o grupo amino está
né, está na forma amida, se pode usar uma enzima. E aqui no caso é a pig kidney, que é o aminoacilase, que apenas atua em uma das formas de aminoácido. Ela não consegue atuar, hidrolisar o aminoácido D. Né? O D continua na sua forma de amida. Essa enzima só consegue hidrolisar a ligação éster, aqui, a amida, essa ligação amida, do isômero D. Então, o isômero, aliás, do isômero L. Tanto é que aqui hidrolisou o isômero L. Tá? O L é que foi hidrolisado e você tem ele na forma... Enquanto o aminoácido da forma D, que está em lilás, ele continua na sua forma éster, na forma amida. Né? Sua forma amida aqui. Então, o fato de termos essa especificidade dessa enzima, que só hidrolisa a ligação amida da forma L, né? Só o L, só esse aminoácido em cinza, aqui com esse nome em cinza, é que é hidrolisado. O outro aminoácido continua intacto. Então, esses agora eles são separáveis. Né? Esse aminoácido L é separado da amida do aminoácido D. Então, uma maneira de simplificar, porque aqui ao princípio um método de separação de uma mistura de enantiômeros, uma mistura racêmica, usando métodos com colunas quirais, são caríssimas. Né? E agora essa nova mistura que se forma entre um L-aminoácido e uma amida de um outro dos seus isômeros é muito mais fácil ser separados porque elas têm características de polaridade, ponto de fusão, ponto de ebulição e propriedades estruturais totalmente diferentes, são facilmente separáveis. Enquanto aqui você tinha uma mistura de aminoácidos D e L dificilmente separável, aqui já na sua forma amida continua sendo difícil separar, continua sendo uma mistura de isômeros muito de enantiômeros, né, muito difícil de ser separados, uma imagem do outro, e por isso não são separados por métodos convencionais. Mas uma vez que atua a enzima, ela só vai atuar sobre uma das formas, no caso só na forma N-acetil L-aminoácido. Só o L-aminoácido vai ser hidrolisado. Se hidrolisou, né, essa ligação é hidrolisada, o grupo acila se separa na forma de ácido carboxílico, né, de ácido acético aqui, carboxilato, e o aminoácido L pode ser separado facilmente da forma do seu equivalente D, né, acilado, que não continua na sua forma acilada. Esses dois compostos, o aminoácido L e o aminoácido D ainda acilado, são bem diferentes, são facilmente separáveis por métodos convencionais de cromatografia. Formação de um peptídeo. Como se sintetiza os peptídeos? Né? A natureza tem seus métodos sintéticos, biosintéticos, de preparação de aminoácidos. É uma sequência de aminoácidos ligados por ligações amida, em que os grupos R se alternam entre um aminoácido e outro dentro de um elo de corrente. As ligações peptídicas se formam entre o nitrogênio do carbono alfa de um com o grupo carboxila do carbono alfa de outro. Né? Essa sequência de ligações peptídicas que formam um polipeptídico, né? Uma proteína ou um composto, uma macromolécula. Aqui nós temos um tripeptídeo que são formados pela união de 3 aminoácidos. Se convencionou deixar o grupo amino do lado esquerdo, seria o grupo N-terminal, ou também chamado amino-terminal do lado esquerdo, e do lado direito o grupo carboxi-terminal, o grupo onde está o ácido carboxílico fica do lado direito. E a orientação da cadeia se diz que vai do grupo N-terminal em direção ao grupo carboxi-terminal. Então se numera a partir da extremidade amino-terminal em direção à extremidade
carboxy terminal. Aqui temos os carbonos alfa e tem uma propriedade muito importante na ligação amida. Aqui a ligação amida entre o nitrogênio de um aminoácido e o grupo carboxila do aminoácido anterior. Então, essa ligação entre o carbono carbonílico de um aminoácido e o nitrogênio da amina do aminoácido seguinte se chama ligação peptídica, né? Ou amida, né? Uma ligação amida aqui. Essa ligação amida é muito importante para a estabilidade do peptídeo. E ela tem o seguinte: o par de elétrons do nitrogênio está em ressonância com o oxigênio. O par de elétrons é entregue formando uma dupla ligação carbono-nitrogênio da amida, enquanto o oxigênio fica com uma carga negativa. Então, essa ligação, essas duas estruturas aqui representadas estão na conformação trans. Note aqui, né, que a insaturação que se forma tem as cadeias do polipeptídeo em conformação trans, em configuração trans. E o R dessa ligação trans estão em direções opostas. Note que o resíduo de aminoácido do primeiro aminoácido está numa direção e do segundo aminoácido está na direção contrária. Essa disposição aqui faz com que essa ligação carbono-nitrogênio tenha então essa estrutura planar, porque carbono com dupla ligação está hibridado em sp2, o nitrogênio também está em sp2, então esse carbono-nitrogênio aqui adquire uma conformação planar devido a essa ressonância. Então aqui estão os planos em verde de um aminoácido, o plano em azul do seguinte, verde, são planos que estão ligados através dos carbonos alfa. Os carbonos alfas têm o R ligado e esses R's estão em direções opostas para evitar interações espaciais. Então é como se fosse uma folha, né, um sistema plano ligado para outra folha, um sistema plano, e o giro livre só pode acontecer aqui entre o carbono carbonílico e o carbono alfa anterior, não entre ligação nitrogênio e carbono, mas sim entre ligação carbono-carbono. Ou seja, o carbono alfa com o carbono carbonílico pode girar aqui onde tem o grupo R. Só que mesmo esse giro está relativamente impedido por causa das interações espaciais com os outros grupos R dos aminoácidos seguintes. Se o grupo R for um grupo pequeno, como um hidrogênio, esse giro é facilitado. Se for um grupo R volumoso, esse giro é dificultado e os impedimentos estéricos são mais importantes. Isso daqui é importante para a estrutura primária das proteínas, né? O fato delas terem essa ligação dupla parcial entre carbono carbonílico e nitrogênio. Bom, então é isso, né? Essa é a importância dessa ressonância entre o nitrogênio da ligação amida e o carbono carbonílico do aminoácido seguinte. Ela é parcialmente uma ligação dupla e o nitrogênio e o carbono estão hibridados em sp2, o que dá uma planaridade a essa ligação. Elas se tornam estrutura trigonal plana das ligações sp2, ou seja, então a sequência de aminoácidos é como se fosse uma sequência de planos das ligações amidas. Inclusive existe um ângulo entre esses planos, né? Esses ângulos têm nomes especiais e é responsável aí pela disposição, né, da estrutura primária das proteínas. Lembrando aqui que quando o grupo R de uma prolina, por exemplo, ela está ligada ao nitrogênio. Então, o nitrogênio um nitrogênio alfa é um nitrogênio secundário que pertence a um ciclo, um heterociclo, né, do tipo pirrolidina.
Então, essa planearidade fica comprometida porque o heterociclo da pirrolidina, que faz parte da prolina, essa rigidez, entra em conflito com essa disposição da ligação desses planos SP2 aqui, desses sistemas planares. Ele causa então uma dobra dessa sequência linear de ligações peptídicas, fazendo com que a estrutura primária sofra uma dobra, um ângulo, né, diferenciado. Bom, outra forma de ligação que não seja as ligações peptídicas do tipo amida entre aminoácidos via carbono alfa é através de ligações de sulfeto. Elas acontecem exclusivamente com aminoácidos que tenha grupo no enxofre, né? Um SH, um grupo mercaptano aqui, um tiol. A cisteína é o aminoácido que mais comumente, né, acontece esse tipo de ligação. Então, um resíduo de aminoácido contendo um grupo tiol se une a outro aminoácido, normalmente uma cadeia paralela, de outra posição, formando essas pontes de sulfeto. Então, dentro de uma cadeia de aminoácidos, aparece na estrutura primária de uma proteína, um dos aminoácidos pode ser uma cisteína. E ao longo dessa cadeia, ela vai formando uma disposição estrutural, que pode haver várias deformações, e se aproximar de outra porção da cadeia que também contém uma cisteína, em outro local da estrutura primária. Nesse caso, quando dois grupos, né, cisteína, com seus grupos tióis, se aproximam, um agente oxidante suave pode promover a formação da ponte de sulfeto, ou seja, é um agente oxidante porque retira os hidrogênios do tiol, sai 2 hidrogênios, é uma desidrogenação aqui, portanto é uma oxidação, porque o enxofre que está com estado de oxidação menos 2 passa a estar com estado de oxidação menos 1. Então, essa reação também pode ser reversível. Isso acontece quando se faz permanente ou alisamento de cabelo, que é a destruição das pontes de sulfetos, que torna o cabelo encaracolado, e a reestruturação dessas pontes de sulfeto em outras posições após o alisamento ou após a permanente. Então, essas ligações são desfeitas em certas posições e refeitas em outras, fazendo com que a estrutura da proteína mude. Ou apenas são destruídas permanentemente, ou, enfim, existe aí, ela é responsável pela estrutura terciária das proteínas. Aqui tem um mecanismo utilizando um agente químico. Normalmente essas reações se devem a métodos enzimáticos dentro do organismo vivo, mas também pode ser feito utilizando reagentes químicos, como o bromo, que é um agente oxidante suave. Ele retira um meio básico, né, na presença de um meio básico, o grupo SH é desprotonado, perde o hidrogênio iônico, se forma esse grupo tiolato, e esse tiolato entrega um par de elétrons para o bromo e rompe a ligação do bromo molecular, formando um brometo e esse bromotiol aqui. Esse bromotiol sofre o ataque de outro grupo tiolato, que agora o enxofre fica, por estar ligado ao bromo, ele fica eletrofílico, porque o bromo é um agente retirador de elétrons. Então, vem outro enxofre que entrega um par de elétrons para o primeiro, formando a ponte de sulfeto. Mas sai mais um brometo negativo. Esses brometos com carga negativa que estão no meio
vão receber os hidrogênios que saíram, tanto do primeiro tiolato quanto do segundo. Bom, aqui é um exemplo usando aminoácidos. Esse daqui é genérico, reações genéricas de usando um agente oxidante se cria as pontes de sulfeto. E uma vez que as pontes de sulfeto estão formadas, usando um agente redutor, elas são reconvertidas no seu estado tiol original. Aqui está um exemplo de um agente oxidante para promover esse tipo de ligação. Um agente redutor seria um excesso de etanotiol, por exemplo. Etanotiol, ele pode competir, né, e promover essa ruptura aqui. A cisteína é o aminoácido mais comumente utilizado, ou seja, que mais facilmente ocorre esses sistemas de sulfetos, né, por possuir um grupo tiol no resíduo desse aminoácido. E sulfetos podem ser reduzidos, né, e oxidados, aí, como a gente já havia confirmado. Então, as proteínas, aqui está bastante claro a maneira como essas pontes estão distribuídas na estrutura da proteína. Então, elas têm resíduos de cisteína. Esses resíduos de cisteína possuem grupos tióis na sua forma reduzida, e eles podem se ligar de forma específica ou inespecificamente. Normalmente no organismo essas pontes de sulfeto são formadas entre posições específicas, e isso é feito através da maquinaria bioquímica da célula. Porém, quando se utiliza métodos químicos que não são estereoespecíficos, que não tenham especificidade, elas se formam de maneira aleatória, porque essas cadeias se dobram de forma aleatória, e, portanto, a proximidade entre esses grupos tióis são necessários para que as pontes se estabeleçam. Um exemplo de proteína que tem dois grupos de sulfeto é a insulina. E essas pontes de sulfeto são necessárias se formar para que a insulina seja funcional. O processo de alisamento do cabelo é que no cabelo encaracolado, por exemplo, as fibras de queratina, que é uma proteína do cabelo, elas formam pontes de sulfetos de forma a formar um sistema mais embolado, né? E no caso, essas podem ser rompidas, as fibras estiradas, e depois as novas ligações de sulfeto serem formadas de maneira que as fibras permaneçam estiradas, estabilizando a estrutura na forma lisa ou na forma encaracolada. Se aplica uma substância para quebrar as pontes de sulfeto, quando elas depois se alisa o cabelo, e se aquece e aplica um produto oxidante para as pontes se restabelecerem agora na posição estirada, alisada. Ou se enrola o cabelo em algum substrato e se aplica o agente oxidante para que as pontes de sulfeto se formem com o cabelo enrolado em algum substrato, fazendo com que essa conformação seja consolidada. Então, aqui são ligações de sulfeto entre as partes diversas de uma cadeia linear, né, de uma proteína. Aqui está o exemplo da insulina. Note que existem 3 pontes de sulfeto. A insulina é formada por 2 cadeias de polipeptídeo, a cadeia A e a B. 2 pontes de sulfeto são estabelecidas entre a cadeia A e B, e uma ponte de sulfeto é estabelecida intramolecularmente dentro da mesma cadeia, entre 2 cisteínas da mesma cadeia. Essas pontes de sulfeto estabilizam a estrutura terciária
da insulina e a tornam funcional. Ela necessita dessas interações. Bom, então é isso. A insulina é uma importante estrutura aí responsável pela manutenção na bioquímica da glicose, da glicemia. Uma vez que os aminoácidos têm dois grupos funcionais, surge um problema quando você tenta fazer uma determinada ligação peptídica. Então, a ideia aqui é fazer uma síntese de um polipeptídeo. Para isso, vamos começar fazendo a primeira ligação entre a glicina e a alanina. Depois vamos acrescentando aminoácidos, isso aqui sinteticamente. O organismo possui uma metodologia própria para a biossíntese de proteínas. Estamos aqui analisando a síntese química de um dipeptídeo, que depois pode ser acrescido de mais um aminoácido para formar um tripeptídeo, acrescido de mais outro e assim sucessivamente para se adquirir a sequência de aminoácidos que se queira sintetizar. Então, primeiramente, vamos supor que queiramos ligar a glicina à alanina. Aí existem várias possibilidades. O grupo hidroxila da glicina pode se ligar com o grupo amino da alanina. Daí nós teríamos glicina e alanina ligado por essa ligação peptídica aqui. Um grupo alanina, o grupo hidroxila de uma alanina, carboxila, pode se ligar ao grupo amina da própria alanina, formando a alanina-alanina. O mesmo pode acontecer com a glicina. O grupo carboxila de uma glicina se ligar com o grupo amino da própria glicina, formando um dipeptídeo glicina-glicina. Ou o grupo carboxila da alanina se ligar com o grupo amino da glicina, formando um dipeptídeo do tipo alanina-glicina. Então, são todas essas possibilidades que podem surgir se não houver um controle. Porque se colocarmos essas duas substâncias para reagir de forma aleatória, sem haver alguma metodologia de controle, todos esses possíveis produtos vão se formar, o que dificulta a purificação e, por outro lado, se formam dímeros, de peptídeos que não são de interesse. Então, 25%, vamos supor, que poderia se formar o dipeptídeo de interesse e o resto é perdido, além de dificultar a purificação. Então, deve existir métodos que permitam que se forme apenas o dipeptídeo de interesse, que seja lá glicina-alanina, que seja alanina-glicina ou qualquer um deles. Precisa-se haver, então, como se faz isso para controlar? Temos que proteger. Proteger é colocar no grupo funcional amino um ligante que se une a esse grupo, chamado grupo protetor, que impede que esse grupo amina, no caso da glicina, sofra reação. Ou podemos proteger da mesma maneira o grupo amino da alanina, impedindo que esse grupo da alanina, o grupo amino da alanina, se reaja com o grupo carboxílico da glicina, ou vice-versa. Se usarmos grupos protetores aqui para proteger, são nada mais do que uns ligantes que podem se unir facilmente ao grupo amino e depois facilmente podem ser retirados posteriormente. Então são chamados grupos protetores. Também existem grupos protetores que se ligam ao grupo carboxílico. Então podemos ligar esse grupo carboxílico com um grupo protetor que vai impedir que ele funcione durante o processo. E depois, posteriormente, podemos retirar esse grupo protetor, restaurando o grupo carboxílico original. Isso pode ser feito com o grupo carboxílico da glicina ou da alanina. Então, utilizando esses grupos protetores, podemos controlar, deixando apenas os grupos funcionais que desejamos que reacionem, não desprotegidos, ou seja, funcionais, para que se estabeleça a ligação peptídica entre o grupo carboxílico da glicina, impedindo que o grupo carboxílico da alanina, por exemplo, ataque o grupo amino
da glicina, ou que uma molécula de glicina, né, o grupo carboxílico de uma molécula de glicina ataque o grupo amino de uma outra molécula de glicina, temos que proteger para que ela não reaja, esse grupo amino aqui da glicina não reaja com ninguém. E fazemos o mesmo com o grupo carboxilato aqui da alanina, impedindo que ele se ligue com outros grupos, né? Isso é uma possibilidade. Dessa forma, apenas o grupo carboxílico da glicina estará desprotegido e o grupo amino da alanina estará desprotegido, facilitando que essa reação seja a única que aconteça. Um grupo protetor muito comum é chamado de BOC. E o nome e a estrutura estão aqui. É o dicarbonato de diterbutila. Então, é um carbonato de um lado direito e um carbonato do lado esquerdo. Carbonato é quando o carbono está ligado a 3 outros carbonos, né? Então, do ácido carbônico, daí vem a palavra carbonato. Bom, esse composto, quando reage com aminoácido, tem a propriedade de um carbonato aí se unir ao nitrogênio do grupo amino desse carbonato. Essa ligação se estabelece e impede que o grupo amino reacione posteriormente de forma indevida durante a reação de interesse. Então, o grupo amino de um aminoácido se liga a esse BOC, chamado dicarbonato de diterbutila. Essa ligação carbonato amínico aqui é fácil de ser rompida posteriormente, usando métodos específicos, e fica só o grupo carboxílico ativo, certo? E esse grupo carboxílico ativado que vai fazer a reação de interesse posteriormente. Como subproduto dessa proteção se forma gás carbônico e o álcool terbutílico, né? São produtos que são separados e o que fica de interesse é apenas o aminoácido com o grupo amino protegido com BOC. Bom, aí uma vez que temos um aminoácido, aqui no caso o aminoácido que estamos usando é a glicina, protegida no grupo N, vamos ativar o grupo ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele é um reagente não muito versátil para fazer reações amidas. Então, uma maneira de ativar esse grupo carboxílico aqui é reagindo com DCC, que é essa estrutura aqui, que é o diciclohexilcarbodimida. Possui uma espécie de carbonila aqui, carbodimida, né, no meio. Esse carbono é um carbono muito eletrofílico. Ele está carente de elétrons, porque está ligado com nitrogênio, que são retiradores de elétrons duplamente, né, de cada lado. Então, existe aqui uma desprotonação do ácido, que facilmente ocorre. Ele protona, né, sai um H+, do ácido carboxílico que ataca o nitrogênio, os pares de elétrons do nitrogênio, que são uma ligação unida. Aí ataca, o nitrogênio fica protonado, aqui foi protonado de baixo, mas são equivalentes. Protona o nitrogênio da imina abaixo. Esse nitrogênio retira um par de elétrons da ligação dupla com o carbono, e o grupo carboxilato que se forma vai atacar o carbono carbonílico que está muito eletrofílico, porque agora está ligado com o nitrogênio, né, positivo. Então essa ligação dupla se desfaz, os elétrons são atraídos para o nitrogênio, que está positivo, e um par de elétrons do oxigênio, do carboxilato, ataca o carbono. E daí se forma a ligação desse complexo imidato, né, que se formou aqui. Isso daqui é a carbonila dessa estrutura. Agora essa carbonila está ativada. Aqui a carbonila do ácido original não está ativada. Notem que isso não é um grupo protetor que inserimos aqui. Esse DCC é um ativante. O que faz o ativante? Torna o carbono carbonílico do aminoácido, esse carbono carbonílico, mais eletrofílico. Esse carbono agora está muito mais reativo do que originalmente estava quando na forma de ácido carboxílico. Por quê? Porque o hidrogênio costuma
deixar uma carga negativa sobre o oxigênio diminui a eletrofilia do carbonílico. Aqui não existe mais um hidrogênio deixando uma carga negativa no carbono. Existe o contrário, nitrogênios que retiram cargas negativas do oxigênio. Então aumenta a eletrofilia desse carbono carbonílico aqui, do ácido aminoácido original. Então ele está ativado, vai reagir, vai ficar muito mais reativo. Enquanto um grupo é justamente o contrário do que faz um grupo protetor. O grupo protetor protege, impede que o grupo amino do aminoácido reage. Ele protege, ou seja, causa um impedimento reacional aqui no nitrogênio. Agora o grupo ativante faz o contrário, torna o grupo funcional da carbonila mais ativo, mais reativo. Facilita a reação posterior com o próximo aminoácido que será adicionado. Então, uma vez que está ativado, nesse momento se adiciona o seguinte aminoácido, que seria uma alanina. Então, a glicina original tem um grupo amino protegido com BOC aqui, e tem o carbono carbonílico ativado pelo DCC. Nesse momento se adiciona o aminoácido seguinte, pode ser a alanina ou um outro qualquer. Esse não vai precisar estar ativado, né, nem protegido, porque o grupo carboxílico desse aminoácido, da alanina aqui, não vai conseguir atuar sobre o nitrogênio da glicina, porque a glicina já está protegida, então não tem por que proteger esse carboxilato. Ele não vai reagir, uma molécula de alanina não vai reagir com outra molécula de alanina, porque ela vai ter esse carbono carbonílico ativado da glicina, que é muito mais reativo. Então esse nitrogênio vai reagir muito mais facilmente com o carbono carbonílico da glicina do que com outra molécula de alanina. Além do que ela já está carregada negativamente, o que desativa muito essa carbonila aqui. Né? Essa carbonila está muito desativada, não vai acontecer uma autoamidação aqui, né? Uma auto-reação entre o ácido carboxílico de uma alanina com a sua amina, com outra molécula de aminoácido alanina. Por outro lado, não, aqui vai acontecer a reação porque essa carbonila da glicina está ativada. Então, também faz o seguinte, essa molécula é adicionada a essa e não o contrário. Né? Então, isso aí faz com que exista uma grande quantidade da primeira espécie quando essa daqui é adicionada sobre a segunda. Bom, uma vez que essa ligação, esse par de elétrons do nitrogênio ataca o carbono carbonílico ativado da glicina, os elétrons do grupo carbonílico sobem para o oxigênio, ele recebe um hidrogênio do meio, já formou aqui um grupo hidroxila, a ligação nitrogênio-carbono se estabelece aqui. Note que haviam dois hidrogênios, aqui já foi queimado uma etapa, um desses hidrogênios vai sair e vai se adicionar o oxigênio, que é esse aqui. Então aqui havia dois hidrogênios, aqui agora existe um hidrogênio. Então um dos hidrogênios sai devido à perda de um par de elétrons de nitrogênio para o carbono, esse nitrogênio fica positivo e para se livrar da carga positiva ele desprotona, perde um H+. Por outro lado, esse H+, vai se adicionar o oxigênio que vai ficar negativo quando o par de elétrons da carbonila subir para o oxigênio. Aí forma essa estrutura neutra, não totalmente neutra, porque ainda o aminoácido vem na sua forma carboxilato. Aqui, né? Então ela continua na forma carboxilato. E agora há um movimento de elétrons aqui interessante. Né? Um par de elétrons do DCC, da dupla ligação carbono, uma ligação do tipo imina, DCC, captura um hidrogênio, restitui a carbonila, o par de elétrons aqui restitui o grupo carbonila, e a ligação carbono-oxigênio do grupo DCC se desfaz restabelecendo a carbonila aqui do DCC. Então, o DCC tem a carbonila e recebe um hidrogênio. Então, são dois hidrogênios que o grupo DCC recebe a partir da situação inicial. O primeiro hidrogênio veio para o grupo imina inferior e o segundo hidrogênio está entrando agora no grupo imina superior.
e se formando essa espécie aqui do tipo ureia, né? E esse é um grupo de saída, né? Essas ligações se quebram e a ligação peptídica que queríamos fazer, que é essa ligação aqui que está se formando, que é o grupo amino de um aminoácido com um grupo carboxílico do outro, se estabelece a ligação amida, formando o dipeptídeo. Aqui está a ligação dipeptídica, que seria essa aqui. E a carbonila se restabelece e aqui essa ligação os DCC se desfaz. E daí se estabelece então uma ligação amida aqui do dipeptídeo. Depois, se queremos apenas deixar assim o dipeptídeo, basta agora romper o grupo BOC aqui. Existe um ácido que se coloca no meio para romper a ligação do grupo BOC e restabelecer o grupo NH2 ao seu estado original. Ou se quiser fazer a reação seguinte, volta a ativar esse grupo funcional aqui, usando de novo o DCC, ativa novamente esse grupo com outra molécula de DCC e todo o processo se repete com novamente agora essa segunda aminoácido que entrou é a que vai ser protegido com DCC e um novo aminoácido entra no carbono carbonílico que se torna esse carbono carbonílico da alanina que vai ser ativado por uma nova molécula de DCC e vai ocorrer todo o processo de novo. Vai acrescentando mais um aminoácido à cadeia polipeptídica. Uma vez que já temos aqui dois aminoácidos, né, podemos então adicionar novamente DCC, proteger, ativar essa grupo carboxila terminal, né, no caso a alanina aqui, e adicionar um segundo aminoácido, seria um terceiro aminoácido, que ficaria aqui nessa extremidade. Seria ideal colocar um R aqui, um R, né, para ficar diferente dos outros. E enfim, isso pode se repetir várias vezes até adquirirmos a sequência de aminoácidos desejada. E quando isso acontecer, finalmente romper a proteção do BOC aqui do grupo amino terminal. Quando quisermos romper esse grupo amino BOC, né, liberar o grupo BOC da terminação amino, se adiciona ácido trifluoroacético, que é um ácido relativamente forte, TFA, trifluoroacético, usando como solvente de clorometano. Então ele retira o grupo carboxilato do ácido trifluoroacético, retira um hidrogênio do grupo terbutil, e esse hidrogênio sai com facilidade por causa desse movimento de elétrons promovido pelo carbono carbonílico do BOC. Esse carbono carbonílico do BOC aqui, meio ácido, ele é protonado pelo ácido trifluoroacético. Ao ser protonado, essa ligação se desfaz, ligação do tipo éster, só que se quebra na ligação entre o carbono terciário e o oxigênio da carboxila, formando um CO2, um grupo, isso que vai se formar um CO2 no final. Primeiramente se forma um ácido carboxílico, que é esse grupo aqui, que é o OH aqui, e a carbonila aqui. Quando esse par de elétrons restabelece a carbonila e a carbonila se transforma em uma hidroxila. Mas isso aqui posteriormente vai romper na forma de CO2. Esse grupo aqui vai sofrer uma descarboxilação, perda do grupo carboxila, com a formação de um grupo CO2, um gás carbônico que é liberado. E esse grupo terbutílico aqui, nesse primeiro passo, quando esses movimentos de elétrons acontecem, se forma um buteno, né? Um metilpropeno, né? Metilpropeno, que é um gás. Esse gás ele também se libera, sai da solução na forma de gás, escapa, é um reativo que não fica impurificando a reação, ele é eliminado, facilmente eliminado. Então, esses movimentos de elétrons que acontecem. O ácido trifluoroacético protona a carbonila do BOC, o grupo carbonila. Esses elétrons se movem
para repor a ruptura, um par de elétrons vem aqui restituindo a carbonilo. Isso que acontece com facilidade, porque se forma uma saturação aqui em um gás. Então, por esse motivo, um grupo de eliminação muito fácil, que é o grupo gasoso. Então, esse grupo aqui, esse composto gasoso, é liberado facilmente da reação. E se forma esse ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico tem essa ligação muito lábil, uma ligação do tipo amida, que é muito lábil, por causa que esse carbono está muito pressionado por vários grupos retiradores de elétrons, que seriam o oxigênio da carbonilo, o oxigênio da hidroxila e o nitrogênio do grupo amino. Então, essa ligação se rompe com mais facilidade quando atacado por um H+. O H+ ataca o nitrogênio, o próton ao nitrogênio, e com isso acontece a liberação de um gás de CO2. O CO2 sai, um par de elétrons é devolvido para o carbono, e o carbono entrega um elétron para o H+. Eles formam um grupo NH2. Esse grupo NH2, se o meio está ácido, ele vai ser protonado, porque o grupo amino, o meio ácido, sempre fica protonado, recebe um próton do ácido trifluoroacético do meio, por isso que fica na forma de sal, encontra aí acetato aqui, trifluoroacético. Então isso daí é uma maneira, é um mecanismo pelo qual a desproteção do Bock é feita na presença de ácido trifluoroacético e de clorometano. Você tem o tripeptídeo desejado formado, uma glicina, uma alanina e um outro grupo qualquer que se queira. E assim se pode repetir o processo indefinidamente. Outra estratégia melhorada para a síntese de peptídeos é o uso de resina, que seria um método automatizado. A vantagem é que a cadeia polipeptídica vai ficar presa, aderida a uma resina. Isso facilita muito a purificação, porque no método anterior havia de purificar por métodos cromatográficos cada fase da reação, a proteção com Bock, a ativação, depois a desproteção, a reação com o primeiro aminoácido. Todas essas etapas têm que passar por um processo de purificação, o que torna o processo mais caro, demorado e com baixo rendimento. Nesse caso aqui, a cadeia polipeptídica vai se formando ligada a uma resina, e para eliminar as impurezas, basta lavar a resina, que os subprodutos da reação são eliminados no solvente. Vai se lavando após cada fase da proteção, da ativação, depois da acréscimo de um aminoácido. Cada uma dessas fases não precisa ser purificadas, basta lavar a resina, que os grupos da cadeia polipeptídica vai ficar retida na resina sólida. Então, depois que a cadeia se formou, é que se quebra aqui a ligação e se libera o polipeptídico desejado da resina ao final do processo. Então, a primeira coisa que se faz é usar uma resina que tem esse clorobenzila, cloreto de benzila aqui grudado a uma resina. Essa resina é um sólido, insolúvel, e você pega o aminoácido protegido inicialmente na sua estrutura carboxy. Notem que aqui usamos a proteção no grupo carboxílico. Esse grupo carboxílico, um dos grupos carboxílicos aqui, aqui tem dois grupos carboxílicos. Esse grupo carboxílico é protegido, deixando apenas um grupo carboxílico livre. Note que isso aqui é o Bock, Na verdade, isso aqui é o Bock. O Bock está aqui protegendo o nitrogênio. Então, é o mesmo Bock que a gente viu. Não é um grupo carboxílico, é um Bock que está protegendo o grupo amino. Então, esse aminoácido com nitrogênio da amina protegido pelo Bock, está aqui, possui ainda o seu grupo carboxílico livre, Só que não está ativado, mas não precisa estar ativado para ligar-se com o cloreto de benzila.
Aí se liga por essa extremidade carboxy aqui do grupo do aminoácido, se liga ao cloreto de benzila, forma essa ligação, a resina agora está ligada ao grupo carboxy. Agora que o primeiro aminoácido, com seu grupo amino protegido, se ligou através do seu grupo carboxy à resina, o grupo carboxy está ligado à resina e o grupo amino está protegido pelo box. Você desprotege o grupo amino usando, como foi visto, o ácido trifluoroacético de clorometano, desprotege aqui, o grupo amino voltou a ficar livre, o grupo protetor box se transforma em CO2 e esse metilpropeno, que é um gás, os dois são gases, se eles saem, portanto, são eliminados, simplesmente se lava a resina e você tem a resina com essa estrutura agora. Agora essa estrutura, você tem um seguinte aminoácido protegido, você tem que ter uma coleção de aminoácidos protegidos na porção amino terminal, com BOC. Você pega, ativa esses aminoácidos, isso é feito à parte, você ativa esses aminoácidos com DCC, ou já pode ter uma coleção de aminoácidos protegidos com DCC, uma biblioteca de aminoácidos já prontos, protegidos, já com um grupo amino protegido com BOC e o grupo carbonila ativado com DCC, coloca eles na presença desse aminoácido, a resina, e eles vão se ligar aqui. Esse grupo carboxy aqui, ativado pelo DCC, esse carboxy aqui vai se ligar com nitrogênio livre da cadeia polipeptídica ligado à resina. Olha aqui que agora na resina havia apenas essa primeira porção, que vai do grupo benzil ao primeiro aminoácido, aí se liga o segundo aminoácido. Esse segundo aminoácido tinha essa carbonila ativada pelo DCC. O DCC sai e se forma essa ligação amida, que é a ligação peptídica. Esse aminoácido veio com o grupo BOC, né, ligados ao nitrogênio, para proteger esse grupo nitrogênio. Ele é desprotegido de novo. Note que cada vez que acontece uma reação dessa, a resina é lavada para eliminar os subprodutos, impurezas que se formam dos reagentes que são adicionados. Então daí fica novamente livre. A segunda aminoácido agora está com o grupo amino livre e ligado, toda a cadeia ligada à resina. Daí se adiciona um novo aminoácido contendo o grupo amino protegido com BOC e grupo carboxila ativado com DCC para se ligar aqui nesse segundo aminoácido, formando aí ligação com o terceiro aminoácido, que novamente é desprotegido com ácido trifluoroacético de clorometano, e ao final você tem mais um aminoácido ligado aqui. E quando a cadeia tiver a sequência de aminoácidos desejada, se rompe, se desliga a resina desse aminoácido e ele se desprende da resina e você tem um aminoácido pronto, né? A cadeia polipeptídica pronta. Então aqui temos aqui um aminoácido protegido com BOC aqui nessa extremidade, o nitrogênio deu aminoácido, esse daqui é o grupo BOC, está ligado ao nitrogênio. Você coloca DCC para ativar o grupo carboxila. Ficou o grupo carboxila ativado. O DCC se liga a esse oxigênio da hidroxila aqui do grupo carboxila. Isso aí ativa o carbono carbonílico. Daí você adiciona, né, um novo aminoácido, você vai ter que, né, desproteger, usar uma resina que já estava ligada aqui com dois aminoácidos, né, já tinha esses dois aminoácidos originais, que tinha esse grupo amina livre, que veio da diapositiva anterior. Havia um nitrogênio que está desenhado aqui em cima, ela só vinha até aqui, ó. Dois aminoácidos. Agora, ao adicionar esses DCC com essa estrutura aqui, esse carbonílico vai reagir com nitrogênio, né, com esse nitrogênio aqui, ó, que veio da resina que já possuía dois aminoácidos da seção anterior, acrescentando um terceiro aminoácido, como foi falado, que vai sendo acrescentado passo a passo. A cada ciclo se acrescenta um aminoácido. E você vai se fazendo isso consecutivamente. Aqui repetimos o processo até atingir 3 aminoácidos. É só olhar com atenção, a sequência se repete, se pode repetir diversas vezes, cada vez acrescentando um novo aminoácido, um novo grupo R diferenciado. Bom, depois que aqui nós já temos 3 aminoácidos, desprotege, né? Aqui foi
vai ser desprotegido o grupo amino terminal, e também se desprotege a resina, se destaca a resina, se desprende da resina aqui. Então se desprotege o box e se desconecta da resina, da ligação com a resina, né, do grupo carboxy. Então, o grupo carboxy está ligado à resina, se usa ácido fluorídrico, essa ligação que se quebra, e a desproteção aqui com o grupo BOC se faz com ácido trifluoracético. Bom, a primeira etapa na determinação da sequência de aminoácidos em um peptídeo ou uma proteína é reduzir quaisquer ligações de sulfeto. Então, a primeira coisa, quando se queira descobrir a estrutura de uma proteína, é saber onde estão as pontes de sulfeto. Então, tem que pegar e quebrar as pontes de sulfetos. Daí você tem a estrutura linear, a estrutura primária da proteína. Se quebra as pontes de sulfetos. Então, as pontes de sulfetos que existem na proteína, você pode quebrar elas usando mercaptoetanol. O mercaptoetanol, um excesso de mercaptoetanol vai promover a troca, os hidrogênios do mercaptoetanol ligado ao enxofre são fornecidos por enxofre da ponte de sulfeto. E o mercaptoetanol tende a se dimerizar. É uma reação de equilíbrio, mas como se usa um excesso de mercaptoetanol, ele acaba trocando a ponte de sulfeto entre as proteínas pela ponte de sulfeto entre dois mercaptoetanol, e os hidrogênios da perda, né, ao se formar essa ponte de sulfeto nova, esses hidrogênios são entregues à ponte de sulfeto da proteína. Então você rompe essas ligações, essas pontes de sulfetos. Posteriormente, se utiliza iodeto, um ácido chamado iodo acético, que é esse composto aqui, com iodo no carbono alfa de um ácido acético, e ele vai se ligar ao grupo S, ao enxofre, ao grupo tiol. Vai haver uma SN, né? O par de elétrons do enxofre ataca o carbono alfa e o iodo sai, e se forma essa ligação. O hidrogênio que sai do grupo tiol e o iodo também sai, forma ácido iodídrico. Daí se forma essa ligação aqui para evitar que a ponte se reestabeleça. Porque se simplesmente for usado o mercaptoetanol e depois não se faz mais nenhum procedimento adicional, a ponte de sulfeto volta a se restabelecer. Então, para evitar que ela se restabeleça, é que se usa esse reagente de iodo, que é o ácido iodo acético. Então, você coloca aqui um grupo acetato ligado à cisteína, né, para evitar que as pontes de sulfeto se restabeleçam. Bom, uma vez que tenha sido desfeitas as pontes de sulfeto, só existem ligações covalentes entre os aminoácidos através das ligações peptídicas. Então chega o momento de romper essas ligações que unem os elos da proteína numa espécie de corrente de aminoácidos. Para quebrar essas ligações peptídicas, todas elas, se utiliza ácido clorídrico 6 normal, aquoso, e se deixa fervendo a refluxo, portanto a 100 graus centígrados, durante 24 horas. Então a proteína, que é um polipeptídeo, as ligações amidas se rompem e nós temos uma coleção, um pool de aminoácidos. E esses aminoácidos agora podem ser quantificados para ver quantos tipos de aminoácidos se formaram. Aí, essa primeira análise é saber não a sequência pelo qual os aminoácidos estão unidos, mas para se conhecer a porcentagem de cada aminoácido, a quantificação, quantos aminoácidos existem de cada tipo na proteína. Então esse é o procedimento original, uma informação que se obtém originalmente. Então a primeira coisa é romper as pontes de sulfeto, posteriormente se quebra, hidrolisa totalmente a proteína e se quantifica
os aminoácidos, para saber a quantidade de cada espécie de aminoácido que compõe a proteína. Outra informação importante é conhecer quem é o aminoácido que está na extremidade N-terminal e qual é o aminoácido que está na extremidade carboxy-terminal, para se conhecer a unidade final. Se conhecer a unidade final, já é uma informação adicional sobre o polipeptídeo. Para isso, existem diversas metodologias. Uma delas é fazer reagir ainda a proteína intacta, né, após romper as pontes de sulfeto, fazer reagir com isotiocianato de fenila, PITC, que é também chamado de reagente de Edman. Então, o grupo amino terminal vai reagir com o isotiocianato de fenila. Então, esse carbono do isotiocianato é um carbono típico de uma espécie eletrofílica, tipo carbonila, porém ainda mais reativo, que reage com o grupo amina, assim como a reagem com o grupo carbonila reage esse grupo isotiocianato. Esse par de elétrons ataca o carbono isotiocianato, se forma essa espécie, um hidrogênio já está desprotona o grupo amina, por causa que se forma uma carga inicialmente positiva sobre o nitrogênio da amina. Essa carga positiva se é desfeita pela desprotonação, sai um H+ aqui, e esse H+, por sua vez, vai se unir ao nitrogênio do isotiocianato. Então, é como se fosse uma transferência de próton entre o grupo amina protonado que se forma e o nitrogênio do isotiocianato. Daí se forma essa espécie neutra. Essa espécie neutra vai sofrer um rearranjo de elétrons. O enxofre do isotiocianato vai atacar o carbono carbonílico do aminoácido terminal, da ligação peptídica aqui, que é a primeira ligação peptídica, desse polipeptídico, formando essa ligação aqui, que estamos vendo aqui nesse ciclo que se forma. Um ciclo do tipo tioazólico, tiazólico. Tiazólico teria o grupo tio e azo, então tiazólico. Então se forma essa ligação, fecha-se um ciclo, o nitrogênio contribui para esse ataque, quando um par de elétrons da tiocarbonila se liga ao carbono carbonílico do aminoácido, um par de elétrons do nitrogênio vem para compensar, para dar assistência a esse ataque. Então se forma uma insaturação aqui. Esse nitrogênio, logicamente, fica positivo ao fazer isso, ao doar um par de elétrons. Porém, essa carga positiva se desfaz com a liberação de um H+. É como se fosse um nitrogênio protonado, ele perde um H+, posteriormente. E se forma essa estrutura cíclica, o oxigênio fica negativo porque ao sofrer um ataque do enxofre ao carbono carbonílico, os par de elétrons sobem por ressonância vão para o oxigênio da carbonila. Esse oxigênio fica negativo, assim como o nitrogênio positivo. Posteriormente, ocorre um segundo rearranjo, o par de elétrons da carbonila se retorna para restituir a carbonílica e essa ligação amida, nitrogênio, carbono da segunda, essa aqui já seria a segunda ligação peptídica, relativa ao segundo aminoácido. Essa ligação ela se desfaz. Note que o aminoácido original agora está no ciclo. Formou esse sistema cíclico aqui, o grupo R do primeiro aminoácido está ligado a esse ciclo. E esse R' já é o segundo aminoácido. Então essa ligação se quebra e o primeiro aminoácido se destaca da cadeia polipeptídica, ou seja, o aminoácido terminal está se destacando, está se separando da ligação polipeptídica. E você tem como identificar agora esse grupo de saída aqui, que é diferente para cada aminoácido. Esse grupo de saída é nada mais, nada menos que esse derivado tiazolina.
metil, porque tem o enxofre, e azo, porque tem o nitrogênio. Esse grupo se destaca, que é justamente o aminoácido amino terminal, que saiu ligado a esse grupo tio, na forma desse grupo tiazômico, através desse reagente. Esse derivado, em meio ácido, se transforma nesse outro composto, ou seja, há uma perda de um H+, aqui, né? E a movimentação dos elétrons, né? Os elétrons, há uma abertura do ciclo, um rearranjo dessa estrutura, se forma uma idantoína, esse composto aqui. E esse composto é diferente para cada aminoácido, existem padrões e é fácil de ser identificado. E com isso, consequentemente, se sabe que aminoácido foi destacado daquela extremidade amino-terminal. Se agora o processo se repetir, todo o processo se repetir, teremos o destacamento de outro grupo amino-terminal que se formou. E temos uma nova idantoína que vai ser destacada. Ou seja, sempre vai ficar um grupo amino-terminal com a saída do aminoácido terminal anterior. E a retirada de cada um dessas idantoínas vão sendo analisadas e, consequentemente, são identificadas a sequência de aminoácidos que faz parte da estrutura polipeptídica. Então, o peptídeo sem o aminoácido N-terminal agora possui um novo aminoácido N-terminal, que pode passar novamente pelo processo de reação com o tiocianato, feniltiocianato. Consequentemente, vai se determinando a estrutura, a sequência de aminoácidos da extremidade amino em direção à extremidade carboxo terminal. Um determinado PTH, que é essa estrutura, pode ser identificado por cromatografia usando padrões conhecidos. Então, esses grupos aqui são conhecidos justamente por isso se identifica qual era o aminoácido que foi destacado da extremidade amino-terminal. Aminoácidos carboxo terminais do peptídeo ou da proteína pode ser identificado pelo tratamento da proteína com carboxipeptidase. Então, existe carboxipeptidase que apenas rompem a ligação peptídica do aminoácido terminal. Então, só o aminoácido carboxo terminal que são rompidas, são carboxipeptidases. Elas podem atuar na extremidade carboxi. Apenas o aminoácido carboxo terminal é que é destacado. E consequentemente, esses aminoácidos são destacados sequencialmente, de forma que se sabe quem é o primeiro aminoácido carboxo terminal que sai, depois, consequentemente, o seguinte carboxo terminal, aminoácido carboxo terminal, e sequencialmente vai se descobrindo qual era a sequência de aminoácidos que faziam parte dessa polipeptídeo. Bom, aqui existem alguns reagentes que se utilizam para fazer quebras específicas de ligações peptídicas, né? O reagente de Edman, que, como vimos, remove o aminoácido N-terminal. Existe o brometo de cianogênio, que hidrolisa apenas o lado carboxi da metionina. Então, exclusivamente, se tiver grupos a metionina numa cadeia polipeptídica, apenas o lado carboxi desse aminoácido metionina será hidrolisado pelo brometo cianogênio. Existe carboxipeptidase exógena, são exopeptidases, do tipo A, que só remove os aminoácidos carbono terminais, com exceção da arginina e da lisina. Existem as carboxipeptidases B, que removem os aminoácidos carboxo terminais somente se eles forem arginina ou lisina. Então, essas duas peptidases se complementam. A primeira peptidase, a peptidase A, carboxipeptidase A, elas removem grupos aminoácidos terminais, vão hidrolisando e vão descartando os aminoácidos
carboxiterminais, mas que eles não sejam arginina nem lisina, se for a peptidase A. Se for a peptidase B, é se apenas forem esses dois aminoácidos que forem os carbonos terminais. Então, o que não faz uma carboxipeptidase faz a outra. E com isso consegue manter o sequenciamento para que não pare uma arginina ou lisina, tem que se usar também a carboxipeptidase B. Elas são chamadas de exopeptidases porque elas atuam sobre as extremidades, ou seja, a extremidade carboxi, no final da cadeia, o aminoácido final da posição carboxi. Existe a endopeptidase, que atuam sobre ligações peptídicas no meio da estrutura, não é nem na extremidade aminoterminal, nem na extremidade carboxiterminal. Essas endopeptidases atuam sobre ligações peptídicas dentro da cadeia polipeptídica. Então, existem as que hidrolisam no lado carboxi da arginina e da lisina, que é a tripsina, e existe a quimiotripsina, que hidrolisa a extremidade carboxi de aminoácidos que contém anéis aromáticos, que seria fenilalanina, triptofano, tirosina. Existe a elastase, que é uma enzima que hidrolisa a ligação carboxi, né, ou seja, de aminoácidos de glicina e alanina. Notem que a glicina e a alanina dentro de uma cadeia, assim como qualquer aminoácido dentro de uma cadeia, está ligado de um lado pelo grupo amino, pelo lado do início da cadeia, pelo lado amino, e em direção ligado um grupo carboxo em direção à extremidade carboxo terminal. Então ela está ligada com um grupo amino pela esquerda e um grupo carboxo pela direita. Então a ligação que se quebra é a ligação que une a glicina, através de sua terminação carboxo da glicina, grupo carboxílico da glicina, com o aminoácido seguinte, seja ele qual for. O mesmo com a alanina. A alanina, dentro de uma cadeia polipeptídica, está ligado pelo lado da nascente da cadeia, por uma ligação do tipo amino, e para o lado direito, por uma ligação carboxi. Então ela só vai quebrar a ligação carboxi. O brometo de cianogênio hidrolisa a ligação amida. No lado carboxo tem um resíduo de metionina, só exclusivamente metionina. Então está aqui a metionina. Notem que quando dispomos uma cadeia polipeptídica, convenciona-se irmos da extremidade esquerda amino terminal em direção à extremidade direita carboxo terminal. Então aqui no final teríamos um grupo carboxila livre, grupo CO2H, né? E aqui no início teríamos o grupo amino livre, um NH2 do aminoácido. Então essa convencionou-se que vai da direção amino terminal em direção a carboxo terminal. E se numera começando do grupo carboxo, numera o carbono número 1, ou aminoácido número 1, em direção aos aminoácidos do lado esquerdo. No caso aqui, a metionina, quando está presente, ela vai ser ligada pela extremidade carboxo terminal da metionina. Vai ser ligada aqui, não na extremidade amino terminal, que seria a que fica do lado esquerdo do aminoácido. Se quebra a ligação amida que está do lado direito, que é a ligação carboxo terminal dessa metionina. E a extremidade amino terminal fica do lado esquerdo do aminoácido. Então, o brometo de cianogênio quebra a extremidade carboxi, né, terminal da ligação metionina com o aminoácido que estiver na sequência, seja ele qual for. Aqui está o mecanismo da ação do brometo de cianogênio, que atua exclusivamente na porção, quebrando essa ligação amida, ou chamada também ligação peptídica, de aminoácidos metionina. Então a metionina é esse aminoácido que tem esse resíduo com enxofre, um tioéter aqui, e é exclusivamente por causa desse enxofre tioéter que essa ligação, essa ação do brometo de cianogênio funciona. O enxofre é um bom nucleófilo, tem pares de elétrons,
E o carbono do cianogênio ele é bastante eletrofílico, porque tem uma tripla ligação com o nitrogênio e um bromo, que é um bom grupo de saída. Então acontece um ataque nucleofílico do enxofre ao carbono do cianogênio. Se forma essa estrutura, o bromo sai na forma de brometo, forma esse sal, o enxofre fica positivo e o cianogênio e o bromo que saiu negativo. Se forma esse sal e essa ligação peptídica carbox terminal para a metionina se desfaz com a assistência do nitrogênio do aminoácido seguinte, seja ele qual for. Então, esse nitrogênio estabelece uma dupla ligação que permite que o oxigênio da carbonila, do grupo carbox terminal aqui da metionina, ataque o carbono metilênico ligado ao enxofre da própria ramificação lateral da metionina, e isso vai permitir que a ligação, o enxofre se rompa, a ligação enxofre se rompe, se liberando esse grupo cianogênio ligado ao enxofre. Daí se forma essa estrutura com a saída desse grupo cianogênio ligado ao enxofre, e se forma esse sistema cíclico. E o nitrogênio aqui que deu assistência, que é da ligação peptídica, que é essa ligação, agora é uma ligação peptídica se forma uma dupla ligação. O nitrogênio ficou positivo, ele se desfaz dessa ligação positiva liberando um H+. A ligação se desfaz. Aqui é uma hidrólise, na verdade, essa ligação é rompida através da hidrólise, forma um grupo carboxílico aqui. Ou seja, é nada mais do que uma hidrólise de uma imina. Uma imina aqui. Mas daí existe um mecanismo, né? Um H+ sai, depois acontece um ataque de uma molécula de água a esse carbono carbonílico, até haver a liberação a ruptura dessa ligação. Essa ruptura, ela inicialmente forma essa lactona, e essa lactona se abre, que é um éster cíclico, né? O éster cíclico se desfaz, meio ácido ainda, em meio aquoso ácido, ele primeiro se forma e depois se desfaz. Aqui é uma lactama, né? O nitrogênio seria uma lactama, uma espécie de lactama. Aqui já é uma lactona. Essa lactona se abre, meio ácido, e as moléculas finalmente se quebram. Né? Aqui havia a porção carbox terminal da metionina está livre. Então a cadeia peptídica que queda, fica para o lado esquerdo, se separa da porção polipeptídica que está do lado direito. E se forma essa estrutura aqui resultante dessa quebra. Ou seja, essa estrutura aqui é a mesma que essa aqui. Só houve a ruptura mesmo da ligação peptídica do carbox terminal da metionina. Estrutura secundária de proteínas. A estrutura primária é aquela decorrente da sequência de aminoácidos. Nada mais é do que aquelas ligações amidas sequenciais que formam estruturas planas, né? Devido ao carbono sp2, a ligação parcialmente dupla das ligações amidas, né? Ligações peptídicas têm caráter parcial de ligação sp2, né? Ligação pi entre carbonos sp2 e nitrogênio sp2. Então aqui lá é a estrutura primária. Aquela sequência, aquela corrente de aminoácidos primários podem sofrer enovelamentos em espiral, em folha pregueada, em diversos arranjos. Então a estrutura secundária descreve a conformação dessa sequência primária, dos segmentos do esqueleto da cadeia peptídica ou da proteína. Devido a interações dos grupos R, normalmente é possível que algumas conformações estruturais da sequência linear sejam favorecidas. Então, 3 formas podem ser adquiridas pela estrutura primária, ou seja, a sequência de aminoácidos podem adquirir planaridade regional ao redor de cada ligação peptídica, que é aquela característica de ligação pi. Por causa disso, né, como consequência
aquela planaridade da ligação parcialmente pi das ligações peptídicas, isso vai acarretar conformações na cadeia, né, ao longo da cadeia, de forma que ela sofra giros, né, ou forme espirais ou outros tipos de distribuição espacial. De forma, também elas adquirem modificações de forma a maximizar o número de grupos peptídicos que participam da ligação hidrogênio. Então, o grupo peptídicos tem os grupos R, e esses grupos R podem fazer pontes de hidrogênio. Então, para aproximar dois grupos R, né, dois resíduos de aminoácido com cadeias laterais que possam fazer pontes de hidrogênio, essa estrutura primária pode sofrer umas conformações, umas modificações estruturais de forma a aproximar cadeias laterais de aminoácidos adjacentes ou até mesmo nas proximidades, para que se estabeleça pontes de hidrogênio. Então é um fator que pode fazer com que essas cadeias adquiram modificações ao longo da sequência linear. Separação adequada entre grupos R muito próximos. Então também existe impedimento espacial. Se dois grupos R estão muito próximos, eles tendem a sofrer impedimento espacial. Isso faz com que essa sequência linear de aminoácidos sofram distorções ou sofram uma certa conformação específica devido a essa influência de todos esses três fatores principais. Então, uma das conformações que uma cadeia de polipeptídica pode adquirir é a forma de hélice. Então, a sequência polipeptídica está aqui em roxo, e as estruturas laterais, os resíduos, né, as cadeias laterais dos aminoácidos estão mostradas distribuídos ao longo, né, radialmente ao longo dessa espiral, de forma a se afastar o máximo possível entre eles, ou até mesmo estabelecer pontes de hidrogênio entre alças de aminoácidos da hélice adjacente, alças adjacentes da hélice. Então, um resíduo que está numa posição da hélice pode fazer ponte de hidrogênio com o resíduo da hélice seguinte, fazendo com que essa estrutura seja estabilizada. Aqui uma vista longitudinal, aqui uma vista radial. Né? Nota que os aminoácidos saem do eixo da alfa-hélice para o exterior da alfa-hélice. Isso daqui também tem a ver com expor ao meio ambiente os resíduos polares, porque existe, como as proteínas estão em meio aquoso, os grupos polares tendem a ser expostos a promover maior interação com a água. E os grupos apolares tendem também a se ocultar da água, tentando se proteger do meio hidrofílico. Né? A prolina, ela não se adapta bem a essa alfa-hélice, então ela quebra a sequência em A espiral, porque ela tem uma rigidez estrutural devido ao sistema heterocíclico que ela possui em sua estrutura, que é uma estrutura tipo pirrolidina. Bom, aqui nós temos outra disposição estrutural do tipo estrutura secundária, em que as cadeias de aminoácidos elas passam a ficar paralelas umas às outras. Né? Então elas estão, por exemplo, indo no sentido, as duas podem estar no mesmo sentido, indo em direção à extremidade N-terminal. É claro que isso aqui deve ser haver uma alça em algum lugar, para que elas retornem paralelamente em direção, de forma a ficar paralela uma à outra. Ou elas podem estar em sentidos contrários. Ela está indo do sentido N-terminal em sentido carboxy-terminal, e a outra está voltando em direção à extremidade carboxy-terminal. Então, as duas formas são possíveis. Note que é uma sequência de aminoácidos indo em uma direção, elas sofrem dobras e depois, de alguma forma, ela volta na mesma direção, ficando paralela umas às outras, formando uma estrutura em folha, né? Folha pregueada beta. Então, existe aqui situações em que elas estão paralelas,
quando elas estão apontando na mesma direção ou em direções opostas. Ambas as possibilidades existem. Sempre são estabilizadas por ponte de hidrogênio entre as duas cadeias. E como são essas ligações peptídicas, são do tipo parcialmente duplas, tem um caráter de ligação dupla, elas são planares, né? Então são umas estruturas planas de um lado, estruturas planas do outro, formando aí, elas estão paralelas umas às outras, estabilizadas por ponte de hidrogênio, tanto paralelo como antiparalelo. Notem aqui que as folhas preguiadas, elas não existem, elas estão representadas por em verde, por umas setas, né, dizendo a direção para onde vai, em direção amino terminal, em direção da extremidade carboxo terminal, em direção à extremidade amino terminal. Então, elas estão aqui, sempre existe aos pares essas folhas preguiadas. Aqui tem uma, estando paralela, essas duas aqui, primeiro, são do tipo antiparalelas, essa aqui está para baixo, e essa aqui para cima. Essa aqui para a direita, e essa aqui, não dá para ver o sentido aqui, não ficou claro, elas estão paralelas. Essa outra está paralela a essa. Então a proximidade dessas folhas preguiadas são sempre aos pares, né? Elas estão formando pares para formar pontes de hidrogênio entre elas. Aqui está, na verdade, um empilhamento de folhas preguiadas. Essa é a seguinte, assim, são no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas preguiadas. Talvez essa aqui também seja uma porção de uma delas. As hélices do tipo alfa-hélice são mostradas em roxo, né? São estabilizadas por outro tipo de ligação. Normalmente essas quebras de estruturas alfa são provocadas por prolina, que impede que a hélice se perpetue. E existem ainda umas porções que não são nem alfa-hélice nem folha preguiada, que é o restante da estrutura. Normalmente 50% está na forma estruturada em alfa-hélice ou folha preguiada, e o restante 50% estão na sua forma ainda indefinida, que são muito difíceis de classificar. Aqui temos uma proteína que são uma estrutura globular, e existem proteínas fibrosas, que não se dispõem espacialmente na forma globular. Essa aqui é normalmente as enzimas são em forma globular. Então aqui temos alguns exemplos de ligações que estabilizam a estrutura terciária de uma proteína. A estrutura terciária já é a maneira como essas alfa-hélices e folhas preguiadas se dispõem espacialmente. Elas podem aí estar adquirindo aí a estrutura total da proteína, né? Que seria a disposição entre todos os elementos da estrutura primária e secundária, espacialmente como que se dispõe isso. Então aqui, internamente, as alfa-hélices podem ser estabilizadas por ponte de hidrogênio entre os elos da alfa-hélice, entre as voltas da alfa-hélice. As folhas preguiadas também são estabilizadas por ponte de hidrogênio, né? E diversas porções da estrutura da proteína pode estar estabilizada por pontes de hidrogênio ou pontes salinas, pontes de hidrogênio também, inclusive pontes de sulfeto também, que faz com que a molécula adquire uma conformação espacial adequada, né? Isso daí faz parte da estrutura terciária da proteína, ou seja, o conjunto de alfa-hélices e folhas preguiadas, a disposição espacial de todo o sistema. E a estrutura quaternária é quando existe mais de uma proteína unida a outra, como se fosse um globo, a hemoglobina, por exemplo, que é formado de 4 unidades miosinas. Então, quando uma proteína globular ou não se une a outra proteína globular ou não, elas formam um dímero.
Daí temos a estrutura quaternária, ou seja, são a maneira como uma cadeia polipeptídica se une a outra cadeia polipeptídica. Então, a estrutura terciária é definida pela estrutura primária, né? Tudo é consequência da estrutura primária. As interações estabilizantes incluem ligações de hidrogênio, ligações eletrostáticas e interações hidrofóbicas. Ligações de sulfeto são as únicas ligações covalentes que podem ser formadas quando uma proteína é dobrada. Então, além das ligações peptídicas, as únicas ligações covalentes são as ligações de sulfeto. O resto é ligação ponto de hidrogênio, interações de Van der Waals, ligações do tipo salina, né, entre íons de sinais contrários, dos resíduos de aminoácidos. As proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica são as chamadas oligômeros. Né? Então, se existe uma cadeia polipeptídica, com sua estrutura primária, secundária e terciária, ela pode se unir com outra proteína também, que possui essas mesmas estruturas, formando um dímero, ou um trímero, ou um tetrâmero, né? E daí são chamados oligômeros. No caso aí, quando tem dois, é um dímero, um trímero, né? E assim por diante.